eu confesso assim que não está muito claro para mim a sua visão sobre a aplicação da lei Magnitsky do jeito que ela está posta aqui. Ela deveria ser cumprida ou não deveria ser cumprida? Porque a gente tem a decisão do ministro Flávio Dino, que há uma interpretação dos próprios ministros lá, do próprio Alexandre de Moraes, que a gente viu aqui, dizendo que, bom, a partir de agora, então, não tem nada disso de aplicar a lei Magnitsky aqui, porque mesmo que haja uma aplicação para as instituições financeiras que estão lá, têm a ligação ou sediadas nos Estados Unidos, há uma repercussão no Brasil. E isso, na visão deles, não está correto e até violando a soberania nacional. Eu queria entender a sua visão, professor, se a lei Magnitsky posta do jeito que está é correta ou não é correta? Eu não posso fazer juízo de valor sobre a lei Magnitsky. Não, essa aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, específica. Se ela foi, aí é uma questão até de foro íntimo. Até de foro íntimo. Olha, se ele está, de acordo com a interpretação deles, violando, eu até preferia não entrar nesse mérito. Eu não sei, eu acho que é uma questão... o governo lá entendeu que sim, e dentro da soberania deles, eles aplicaram. Tá, e o professor Manuel prefere se abster aqui. Porque dizer que assim, olha, eu prefiro me abster no sentido de que, eu acho que isso é um fato dado. Isso é um fato dado. A gente não tem como questionar, né? Mas eu questiono. A minha função é perguntar. Eu questiono. Porque e aí eu procuro os especialistas para perguntar. É a mesma coisa se eu viesse a discutir, por exemplo, decisões judiciais estão erradas. Claro, em tese eu posso dizer que estão erradas. Por exemplo, como várias decisões... Mas, professor, olha só, a pergunta aqui é bem no âmbito jornalístico mesmo, de um debate. A gente não está no tribunal aqui, eu acho que a gente pode se permitir a questionar decisões judiciais se a gente acha certo ou errado. É isso só que eu estou colocando aqui. O senhor prefere não... Não, eu posso falar, não. Não há problema nenhum de eu falar, Eu quis dizer assim, que eu não estou julgando o ministro, Mas, pelo que eu entendi... Você está com medo do Alexandre de Moraes? Não, de forma alguma. Mas tu vê, isso seria um indicativo muito ruim, Se nós estivéssemos com medo do ministro Alexandre de Moraes, já seria um indicativo, Uma não é o caso. Autoevidência. Não é o caso. Temos liberdade para falar aqui. Eu acredito ainda no nosso ordenamento jurídico, Mas, assim, se tu me perguntares, então, foi devidamente aplicada? Bom, eu estudei a lei Magnitsky, Então, vamos lá. Foi feito de acordo com o procedimento. Juridicamente, dentro dos Estados Unidos, está correta a aplicação. Não há nenhuma suposta ilegalidade, tanto é que ninguém conseguiu, violou. Eu sei que até trouxeram a posição do próprio autor da lei, que dizia que não se aplicaria. Bom, mas foi observado o rito interno do ordenamento jurídico norte-americano. Então, nesse sentido, acho que é correto, é dentro da soberania deles. E por isso, talvez, deveria-se, até mesmo, se acham inadequado, deveria-se buscar, então, e isso há mecanismos para isso, se entende, Eu acredito que todos também têm a crença que há um sistema jurídico e judicial norte-americano, então que se busque as vias judiciais adequadas para se reverter essa decisão. Então, é isso. E aí, voltando aqui a esse ponto. Aí, para fechar. Para fechar, será que vale a pena aplicar sanções indiretamente a mais de 200 milhões de pessoas por conta de um indivíduo brasileiro? Eu acho que, se ele discorda disso, então procure-se os meios, tanto legais quanto também internamente, para não causar um prejuízo tão grande. Bom, receba então em papel moeda, talvez seria, vamos pensar, talvez amadurecer essa ideia, mas talvez seria uma saída. Porque se sancionadas as instituições financeiras como um todo, a chance de haver uma bancarrota para o Brasil é muito grande. Tá, o professor Emiliano, deixa eu voltar nesse ponto então ali para a gente, porque ao fim e ao cabo tudo para na lei Magnitsky. O senhor já discorda, acha que a lei não está sendo aplicada corretamente? Sim, primeiro que a aplicação dela, ela não segue o conjunto de elementos que a criaram. Então, aí é um problema nessa avaliação. E também,
né, não sou eu apenas que estou dizendo, mas vários juristas dos Estados Unidos mesmo mencionando, né, no sentido dessa utilização, né, dessa inversão ideológica do Donald Trump na aplicação dessa legislação como se ele fosse o imperador do mundo e que ele poderia utilizar essa lei para todo e qualquer ator que o incomoda. Então, a aplicação no caso do Alexandre de Moraes me parece que não pode ser vista apenas como um ataque a um ministro, mas, na verdade, é um ataque ao Estado brasileiro, tendo em vista que as situações que levaram à aplicação dela se dão por decisões que foram tomadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. Então, me parece que é inadmissível a gente, né, pensar em abrir mão da soberania nacional e em se submeter às vontades autocráticas de um violador de direitos humanos como é o Donald Trump, que está subvertendo isso e que tem interesses claros de manipular, né, o mercado financeiro, tanto é que a gente viu que logo naquele período onde ocorreram as sanções ao Brasil, houve enriquecimento ilícito de atores, né, do mercado financeiro nesse sentido. E também eu sempre fico pensando um pouco como é perigoso a gente dar certa vida ao mercado, né? O mercado, ele acordou em polvorosa, né? Parece um ente metafísico. O mercado, ele tem atores por trás que têm interesses claros de desestabilização da democracia no Brasil. E não pode ser aceitável para qualquer jurista brasileiro acatar decisões desse tipo contra os representantes da Corte Constitucional brasileira. Então, a aplicação da Lei Magnitsky é equivocada, é uma violação e um atentado à soberania nacional, e por trás disso está a atuação de agentes que têm interesse direto em desestabilizar o resultado do julgamento que virá a ocorrer em setembro e que deve, sim, vir a condenar aqueles que colocaram em risco a democracia no país e que tentaram realizar um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito. O professor Manuel disse que seria pouco tempo, e é mesmo. A gente já está se encaminhando para o fim, eu queria puxar outros ganchos aqui, porque é um assunto que acaba provocando um interesse para que a gente compreenda e entenda tudo o que está acontecendo no Brasil nesse momento.